Sabia que desde que começaram as aulas, eu não perdi nenhum ponto pra Grifinória? As aulas, no caso, começaram há menos de um mês. Isso porque o Thiago não te dedurou pra McGonagall. Mas parabéns, almofadinhas. Tô orgulhoso. Peraí, dedurou? O que vocês fizeram? É que eu fui pedir uma ajuda pro Cid. Queria um pouco de barba, só isso. Muito engraçado. Foi aquele negócio que Pra resolver isso hoje. Você Tô falando sério. Pra resolver isso hoje. Você devia ter usado a poção que eu usei pra minha barba. Eu ainda tenho um pouco, posso pegar pra você. Pois é. Mas da próxima vez eu vou confiar em você, Rabicho. Bom dia. Oi. Tá. Lembrando que hoje começa a segunda parte do nosso plano. Você sabe a sua parte, Cid? Tá seguro? Ah, tá. Se der errado, já sabe. Pô, falando sério, eu não sei se eu vou conseguir fazer minha parte do plano. Rabicho, Se o na dano... boa, se vira. Todos nós concordamos em fazer isso. Sabemos do risco. Isso vai dar muito errado. Né? Ou muito certo. Eu não sei qual das duas possibilidades me preocupa mais. Não tem que se preocupar. Vai dar muito certo. O que vai dar certo? Lili, que bom que você chegou. Estávamos justamente falando de você. Eu deveria me preocupar, Remo? Sempre. Não. O Remo, ele se preocupa demais, né? Com razão, né? O que o nosso amigo aqui tá querendo dizer é se você quer ir no Halloween com ele. Eu não vou na festa de Halloween. O quê? Por quê? Porque eu não quero. Como assim? Você não vai numa das melhores coisas que acontecem em Hogwarts. Melhores coisas pra vocês fazerem suas famosas pegadinhas, né? Obrigada, eu passo. Mas Lili... Tenho reunião de monitores daqui a pouco. Até mais. Culpa sua. Imagina quando ela descobrir. Descobriu o quê? Bom, monitores, como vocês devem saber, o Sr. Remo Lupin não fará mais parte do nosso grupo de monitores. Em seu lugar, nem sei como dizer isso, mas teremos o Sr. Tiago Potter como chefe dos monitores. Mas, professora... Senhorita Evans, antes mesmo que comece a protestar, eu quero que saiba que o nome do Sr. Potter foi indicação direta de Dumbledore. A princípio, eu também pensei que não seria uma boa ideia, mas pensando com mais calma, eu descobri que seria bom para ele antes de se formar. Teremos reunião de monitores todas as quartas antes do café da manhã. Seus horários serão distribuídos pelos chefes dos monitores e todas as dúvidas devem ser sanadas com eles. Tenham um bom dia. Nos vemos na quarta. Você podia ter disfarçado um pouco a sua felicidade de saber que ia trabalhar comigo, né? Não é isso. Eu só não entendi a escolha, tá bem? Tá. E por que o Remo não tá aqui? Porque ele... Coisas. Ótima explicação, Potter. Você vai ser um grande monitor. Bom, se você acha que Dumbledore tá errado, você pode pessoalmente reclamar com ele, então. Eu não sei qual esquema você armou pra se tornar monitor, mas se você falhar comigo, eu te entrego pra McGonagall sem hesitar. Você fica tão lindo quando fala desse jeito, sabia? Vai ser um prazer trabalhar com você, Lily Evans. Aí, sabe o que eu tava pensando? O Remo, como filhote de lobisomem, devia ser tão fofinho e agradável. Quer dizer, se você já é fofinho e agradável agora, imagina quando filhotinho. Sério, Sirius. Você sabe que eu podia te matar, né? É, e seria uma morte fofinha. É porque perder a cara deve ser bem fofinho mesmo, né? Oh. Calma, cara. Você já tomou seu remedinho hoje? Remédio ajuda com os sintomas durante o ciclo, tá bem?
Não vai ajudar ninguém quando a lua cheia sair. Relaxa, Lado. O pior que aconteceu foi quando o Pontas caiu em cima da almofadinha. E mesmo isso foi muito engraçado. Teria sido bem menos engraçado se ele tivesse caído em cima de você, porque você é pequenininho. Bom, é verdade, é verdade. Vocês têm sorte de que por algum motivo o lobo parece gostar de vocês. Lógico que gosta, nós somos ótimos. Até porque você nos ama. E bem ou mal, o lobo faz parte de você. Então ele tem que, no mínimo, ir com a nossa cara. Porque até onde a gente sabe, é ele que gosta da gente e faz com que você não nos mate. Nossa, ele deve gostar muito de vocês, então. Tá bom, então bebe logo essa droga, vai. Bebe, tem que virar, hein? Bebe, vai, vira. Caraminholas na cabeça, Potter. Não. Não é nada, não. Mas aí, Sirius, conta da garota do time de quadribol, vai. Sabe o que eu não entendo? E lá vamos nós. Por que ela não gosta de mim? Ela quem? A Aline? Lógico. Bom, o que eu acho é que, talvez assim, por dizer não durante tantos anos, ela só não quer dar o braço a torcer, sabe? E além do mais, as nossas interações com o ranhoso também não fazem com que ela se sinta confortável, não é mesmo? É. E se você fosse sonso do jeito que é, mas tivesse um rostinho bonito igual esse aqui, talvez você teria alguma chance. Ah, tá. Não. Calma. Você realmente acha que ela toparia sair com você? Cara, Ah, tá. Tá bom, Sirius, tá bom. Sabe o que eu acho? Eu acho que aquele balaço te acertou mais forte do que devia no treino de quadribol. É isso que eu acho. e sabe o que eu acho? Eu acho que a gente devia apostar pra ver quem consegue levá-la pra um primeiro encontro. E quem vencer ganha o quê? O perdedor leva a culpa por todas as pegadinhas que o vencedor fizer durante um mês. E faz todas as anotações nas aulas pro vencedor. Com letra legível, Pontas. Vai. Vocês são os idiotas. Ah, você que é. Sabe por quê? Porque agora ele tá todo amiguinho dela. E nem pra me dizer o que ele ia falar de mim. Ah, você ia chorar. Por quê? Não, peraí, vamos conversar. É tão ruim assim? Sirius, cancela a aposta. Tarde demais, Pontas. Acredite, Pontas, por mais chocante que isso possa parecer, nem você, nem o cabelo do Sirius são o centro do universo. Tá ok. Olha só, regras. A Lily não pode saber que isso é uma aposta. Sim, também não pode oferecer dinheiro. Até porque ela amaldiçoaria a vida de quem tentasse isso. Isso é verdade. Tudo bem, então nenhum tipo de troca. Tá. E o vencedor não pode fazer uma pegadinha que ferraria com o outro de propósito. Claro que pode. Claro que pode, é pode. só intuito Claro que da aposta. pode, Não tem mano. graça. Qual a graça de fazer? A graça é essa. Sai fazer uma aposta. Aí, Agora, já Escuta. Escuta. Que? Tá silêncio. Exatamente. Maravilhoso, né? Agora, vamos dormir, vai. Nox. Black, fala logo o que você quer que eu tô atrasada pra aula. Então, esse final de semana tem aquela visita no Hogsmeade. Eu não vou chamar nenhuma amiga minha pra sair com você. Calma. Eu tava pensando em eu e você. O que você acha? Alguma poção explodiu na sua cara e te deixou mais idiota do que você já é? E além do mais, não é o seu outro amigo idiota que tá sempre tentando sair comigo? Ô, Ruivinha, vamos ser sinceros. Eu sei, você sabe,
todo mundo sabe que essa coisa entre você e o Thiago não tá indo pra frente. Então, eu resolvi que tava na hora de entrar em ação. E aí, o que você me diz? O que você quer que eu faça pra me deixar em paz? Topar pra Hogsmeade comigo. Sirius, tecnicamente isso seria uma troca. Continua tentando, tá bom? Pô, Vidinha, Eu não sairia com você nem se você fosse a última criatura da Terra. tudo bem. Então vamos supor que eu, você e o Thiago fôssemos as últimas criaturas da Terra. Com quem você sairia primeiro? Eu me mataria. Tenha um bom dia, Black. Mary, espera! Paixão da minha vida. Pelo amor de Morgana, o que eu fiz pra merecer O isso? que foi, meu bem? Quer conversar? Já sei. Quer um braço? Olha, Thiago, eu não sei o que tá acontecendo com vocês e, sinceramente, eu não quero saber. Eu só quero ficar em paz por 5 minutos. Dá pra ser? Claro, meu amor. Claro, inclusive conheço um lugar ótimo pra você ficar em paz. Sabe onde? Uma mesinha que eu tenho reservada no Três Vassouras pro próximo final de semana. Olha, Potter, mesmo se um dia eu considerasse sair com você, não vai ser me chamando de amorzinho com esse sorriso torto sedutor na cara que vai me convencer. Então, só me deixa em paz, tá bom? Só isso. Então eu tenho que pensar numa outra tática. É isso? Romance. Você não vai ajudar em nada indo até lá agora. Mas Dá um tempo pra ela, ok? um tempo, 2 anos. Qual é o seu plano? Ir falar com ela como se nada tivesse acontecido? Funcionou muito bem da última vez, né? Não, é só que... Cara, deixa ela. Mas agora que o Potter tá por perto, é pedir pra arranjar mais confusão e deixar ela mais irritada. Você sabe que eu não vou desistir até você dizer sim, né? É, você deixou isso bem claro nos últimos 4 anos. É porque eu não vou pensar no jeito que você vai ter que aceitar. Tá bom, então vai lá pensar e me deixa ir pra aula. Claro. Desculpa, gente. Eu não sei como você consegue. O quê? Todos os garotos mais gatos da escola dão em cima de você e você nem tem pra eles. Eu acho que não tem muito o que fazer, sendo bem sincero. Não é porque você desistiu do seu irmão que eu vou desistir da Lily. Desculpa. Sabe? É por coisas assim que ela não fala mais com você. Eu sei, desculpa. Que seja. Ah, não. É o Crouch. Ele tá vindo pra cá, se livra dele. Oi, Bart. Precisa de alguma coisa? Eu quero saber sobre a reunião na sua casa. Quê? Eu quero ir. Desculpa. É uma reunião particular da família Black. Ah, tá bom. Então como é que o Severo vai estar lá? Como é que é? Eu não vou estar em lugar algum. Eu não sei bem quem são as suas fontes, mas você certamente não está bem informado. Eu apenas concluí que, sendo amigos, você poderia ter sido convidado para uma reunião casual da família Black. Mas pelo jeito que ficou nervoso, não deve ser só isso, não é mesmo? Ei, tá tudo bem? Eu sou a monitora-chefe da Grifinória, eu posso te ajudar. Qual é o seu nome? McCarthy. McCarthy, alguém mexeu com você? Não, eu só queria que você saísse com o Sirius. Quê? Que você ficasse com o Sirius. E aí, Evans, vai querer pegar o Sirius? Dá uma chance pra ele. É, dá uma chance pro Sirius. Talvez você goste. Olho de dragão. Ah, Florzinha, é você. O Potter pediu pra eu te dar um presente. Ele veio até mim porque sabia que eu seria a melhor para isso. Vamos lá? Quando vou a Hogsmeade, quero a Lily Evans para passear, de jeito maneiro. Olho de dragão. Não quero Sirius, quero a Lily Evans, isso é o que eu espero. Também não quero Pedro. Olho de dragão. E não quero Remo. Lily para amar. Ei,
E não esquece de dar uma chance pro Thiago. Olho de dragão! Credo, que grosseria. Tem treino amanhã? Não. Amanhã estamos livres. Eu vou matar vocês! Que foi assim? Cala a boca, Potter! Você também, seu cachorro! Vocês estão querendo me enlouquecer? É isso? Oh, nunca vi ninguém ficar tão nervosa por uns presentes. Presentes! Foram 30 pontos da Grifinória! E se isso continuar, eu vou até McGonagall, até o Dumbledore, até o inferno pra vocês ficarem em detenção pro resto da vida de vocês e me deixarem em paz. Entendeu? Sim, senhora. É, almofadinhas. Lá se vão seus primeiros pontos. Tudo bem? Tá, tô só cansada. Alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Se você conseguir controlar aqueles dois idiotas, seria ótimo. Você sabe que nem a Minerva conseguiria isso, vai. Eu sei. Mas eles estão me deixando maluca com esse pedido pra ir pra Hogsmeade. Não sei o que fazer, Remo. Eu sei. Vai comigo. Quê? Não, Remo, por favor, você também não começa... Calma. É simples. A gente vai junto, eles te vêm comigo e param de te perturbar. Olha, eu não tô falando pra gente namorar, nem nada do tipo, não. Só pra gente ir como amigo. Além do mais, eu pagaria pra ver o quão furioso o Thiago vai ficar. Você tem um senso de humor bem específico, sabia? Às vezes me surpreende quão terrivelmente brilhante você consegue ser. Eu topo. Ótimo. Agora, vamos terminar logo de estudar? Eu não aguento mais. Claro. Remo, você viu isso? O quê? Ah, sim. 2 famílias trouxas assassinadas. E uma família meio sangue. E eles não vão parar por aí. Droga! Isso tudo é muito errado. Ai, é tão frustrante estar presa aqui dentro enquanto minha família tá lá fora. Eu queria poder lutar. Por incrível que pareça, você falou igual ao Thiago agora. Quer dizer, a família dele não é trouxa nem nada, mas... a gente tá ansioso pra sair e lutar contra essa porcaria de injustiça. Mesmo? Sim, temos falado com o Dumbledore sobre. Eu também. Me surpreende vocês estarem falando com ele. O quê? Achou que com a gente era só zoação e brincadeiras idiotas? Tá, ok. A maior parte das vezes é, mas... nós temos nossos momentos. A gente não vai deixar de lutar quando for a hora. Bom, das primeiras vezes que eu falei com o Dumbledore, ele pareceu relutante em me deixar participar de qualquer coisa. Ele disse que eu era jovem demais pra ter os sonhos destruídos pela guerra. Mas então, alguns dias atrás, eu fui falar com ele de novo e ele falou que a hora tava chegando e pra eu esperar por algum sinal. É, ele não queria envolver os alunos. Mas acho que persuadimos ele. Vocês? Ideia do Thiago. Ele pode ser bem persistente. Não me diga. Remo! Lily! Remo! Lily! Eu acabei de falar com o Dumbledore. E olha só o que eu tenho aqui. Eu, professor Alvo Dumbledore, por meio desse documento, autorizo a aluna Alice Pirret e o aluno Frank Longbottom a ministrarem a convocação e treinamento básico para alunos apenas do 7º ano que queiram se juntar à Ordem da Fênix. Eu não acredito nisso. Parece que ele leu as manchetes do jornal de hoje e achou que pra nós alunos a melhor defesa é o ataque. E o que aconteceu com você e Frank ano passado deve ter ajudado, claro. Como assim? O que aconteceu? Nós fomos atacados por comensais da morte enquanto a gente estava protestando. E não tivemos a menor chance. A gente conseguiu escapar por muito pouco. E depois disso eles ainda marcaram o nosso rosto. Mas assim que Dumbledore ficou sabendo, ele resolveu abrir uma exceção. Ele pediu pro Auror, Alastor Moody, treinar a gente pra entrarmos pra Ordem.
Mas eu acho que ele já estava planejando agregar mais alunos do último ano. E achou que nós seríamos perfeitos para treinar o grupo. Então, Lily, era isso que você queria? Conta comigo. Oi, gente. Que bom que vocês vieram. Não achamos que iam vir tantas pessoas, mas vocês estão aqui. E Alice, fala alguma coisa, por favor. Vamos fazer um breve resumo do porquê estamos aqui. A Ordem da Fênix precisa de recrutas. E com o grupo de Voldemort crescendo a cada dia, nós decidimos nos preparar aqui e treinarmos para quando sairmos da escola. Eu e Frank passamos parte do verão treinando com a Ordem. E queremos passar esse conhecimento para vocês ao longo do ano. Hoje vamos apenas explicar como as coisas vão acontecer. E já já começaremos a ter aulas semanais. E tivemos uma ideia, na verdade foi ideia dela, de fazermos uns relatórios no início e no fim de cada aula, pra gente poder avaliar o que vocês aprenderam, o que ainda falta ensinar e se a gente evoluir. Eu tô muito animada com a quantidade de pessoas que estão aqui. Mas também muito preocupada com tudo que nós ouvimos da Ordem durante as férias. Frank? Digo mesmo. Também tô muito animado. Alguém quer dar uma opinião? Falar alguma coisa? Pedro? Sim. Porque o que aconteceu foi que ele... Além de animado, eu tô pronto pra lutar. Eu estou curioso mais do que tudo, preocupado, mas esperançoso. Eu tô muito feliz de termos isso. Da gente estar se preparando mais. Na verdade, eu gostaria de agradecer o que vocês estão fazendo. Porque eu acho muito importante a gente se preparar pro combate real. E prontos pra acabar com alguns comensais. Isso aí. Bom, antes disso, nós queremos dar algumas notícias sobre como estão as coisas lá fora, para que vocês saibam exatamente o que esperar. Porque eu sei que muitos de vocês acham que uma guerra ainda vai estourar. Mas a verdade é que ela já estourou. E não foi só aqui. O mundo já está sofrendo com ataques diariamente. Outro dia, nós ouvimos a história de um bruxo que reuniu trouxas na promessa de uma nova religião e levou eles para o acampamento, no meio do nada nas Américas, e usou o Império para convencê-los a se matar. Foram centenas de mortes só nesse incidente isolado. E ainda tem algo muito mais sério acontecendo. Diariamente, temos comensais infiltrando o Ministério. Então não sabemos mais em quem confiar. Até mesmo quem não é comensal pode estar sob a Império. Então é difícil dizer. Na dúvida, não confio em ninguém. Inclusive é importante deixarmos claro que é para manter em segredo o que fazemos aqui. Não convidem ninguém debaixo do 7º ano. Não contem pra ninguém lá de fora do que estamos fazendo. E principalmente tomem cuidado pra não serem seguidos. Gente, isso aqui é muito importante. Bom, por hoje é só. Nos vemos daqui a algumas semanas. Isso. Por agora descansem. Vocês vão ter muito o que treinar em breve. E esse? Quem é? Meu filho Régulo, milord. O que não é traidor do sangue. Aquele bastardo não é meu filho. E você? Quem é? Severo Snape, milord. E o que faz aqui? Eu e Régulo conversamos bastante sobre o que acreditamos e percebemos o quanto o senhor representa a nossa
ideologia. Então pedi para que viesse hoje junto com ele. Estamos cansados de ter que nos esconder dos trouxas. Não faz sentido que o povo mais poderoso deva se esconder. Se saber de nós pode fazer com que os trouxas sintam medo, é porque devem ter mesmo. Somos mais fortes que eles. Parece que acertaram no segundo, não é mesmo? Lúcio! Lorde. Faça com que atendam às aulas com Rodolfo. Acredito que eles serão de muita serventia para o partido. O futuro pertence àqueles que são superiores. E está na hora de tomarmos o que é nosso por direito. Bem-vindos, meninos. Prontos para serem treinados? Música